Boa aula, professor. Tá ok, obrigado. Pode começar? Iniciou a gravação, professor, pode começar. Boa noite a todos os colegas presentes aí nos municípios. O meu nome é Vicente, né? Vicente Menezes Ferreira Júnior, professor Vicente. Eu gostaria, antes de começar o curso propriamente, falar um pouquinho de mim, né? Me apresentar para vocês, falar quem eu sou, né? De onde eu vim, minha formação acadêmica, onde eu trabalho, né? Então, eu sou analista do Banco Central do Brasil desde 1998, então, 2022, tenho 24 anos, né, de Banco Central. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro, né? Eu fiz engenharia mecânica pela UFRJ, muitos anos atrás. Eu me formei em 93 e depois, né, eu fiz tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado na área de economia, seguindo a linha do Banco Central, né? O Banco Central é o banco dos bancos, é o banco que regula o sistema financeiro. Então, eu fiz a minha especialização, né, estrito sensu, em economia, né? O mestrado eu fiz aqui no Brasil e o doutorado eu fiz fora do Brasil, na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, onde eu passei 4 anos, né, estudando, e o meu título é homologado pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, né, do Banco Central, que é a minha atividade principal, né, eu trabalho no Banco Central no departamento de meio circulante, é o departamento que cuida de toda a distribuição de numerário no Brasil. Essas cédulas que vocês veem aí na mão de vocês, na carteira, né, é proveniente do meu departamento, ele é responsável pela distribuição desse numerário no Brasil inteiro e por também fiscalizar as instituições que guardam esse numerário no Brasil, né? Além do Banco Central, né, eu já fui professor, né, professor de universidade, trabalhei 6 anos na Universidade Estácio de Sá, dava aula para os cursos de administração, para os cursos de gestão, curso de economia também, e fui também professor adjunto por 6 anos da Unicarioca, o qual também trabalhei no curso de logística, no curso de administração, no curso de engenharia, né? Então, assim, atualmente eu não estou vinculado a nenhuma universidade, mas eu já tenho, né, digamos assim, o know-how de professor já há muitos anos. Eu comecei a dar aula, dando aula para concurso público, né? Quando eu passei no Banco Central e fui morar em São Paulo, eu gostei desse ambiente de aula e comecei a dar aula em concurso público. Isso me motivou a fazer um mestrado e aí eu segui a minha carreira como professor. Além disso, eu tenho algumas publicações, algumas revistas internacionais ligadas à área de economia, né? E aí eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, né? O que vocês fazem, pelo que eu entendi, a maioria das pessoas aí são pequenos artesãos, né? E eu gostaria de saber um pouquinho assim, qual a expectativa que vocês teriam em relação ao curso, né? O título do curso é Acesso ao Crédito para o Pequeno Empreendedor. Então, se vocês têm alguma expectativa para o curso e quiserem falar neste momento, fiquem à vontade. Pessoal, quem quiser falar, pode pedir para o município levantar a mão que a gente dá a vez aqui. Valença levantou a mão, professor. Vou dar. Sim, Pode falar, pessoal. pode falar. O som está falhando um pouquinho. O microfone tá travando aí, gente. Tenta dar uma mexidinha, acho que pode ser um mau contato. Pessoal de Valença, a gente não tá conseguindo ouvir. O som não está chegando, né?
Bom, se for o caso, a gente continua, né? E mais à frente a gente retoma. Tem alguém mais que gostaria de, assim, alguma expectativa para o curso? Juliana, Sim. não Tá, o som tá saindo, mas tá muito travado. Eu acho que pode ser um mau contato que às vezes acontece aí. Se vocês quiserem, tentem entrar pelo celular, daquele jeito que a gente fazia antes, para o aluno poder falar. Bom? Aí daqui a pouco o professor dá a vez. Pode continuar, professor. Pode continuar? Bom, continuando, né? Juliana, você está me escutando? Estou escutando agora. Agora tá melhor. Acho que eles estão saindo e vão entrar de novo. Talvez sim. Vamos prosseguir, então. Bom, vou falar um pouquinho do curso, né? O curso como eu disse, é o acesso ao crédito para o pequeno empreendedor. E o curso está programado em 5 temas, né? Hoje a gente vai focar no tema 1, onde a gente vai falar do microempreendedor individual, falar muito o que é o MEI, como funciona, qual a diferença entre um microempreendedor individual do empresário individual, né? A gente vai falar sobre essa temática hoje. Na aula que vem, que está programada para o dia 31 de agosto, a gente vai falar do tema 2, que trata das linhas de crédito para os microempreendedores. Que tipos de linha de crédito existem para os microempreendedores como um todo, tá? Na sequência, depois do feriado, aí a gente tem o feriado no dia 7 de setembro, que não vai haver aula, e na sequência, no dia 14 de setembro, nós vamos enfocar o tema 3, que vamos tratar as questões de linha de crédito. Vamos orientar vocês sobre que tipos de linhas de crédito existem no mercado, relacionados ao microempreendedor individual. Na sequência, no dia 21 de setembro, vamos falar do tema 4, que trata do Ministério do Trabalho e Emprego. Quais são as linhas de crédito disponíveis, o que é o Proger. Então, a gente vai tratar basicamente nesse dia essa temática. E, por último, no último dia, a gente vai falar um pouco do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Vamos tratar sobre uns assuntos importantes, como o cartão BNDES, entre outros assuntos, né? O que o BNDES faz, qual é a relação do BNDES com o microcrédito, enfim. É nessa temática que a gente vai tratar no nosso último encontro, tá ok? Então, hoje a gente vai enfocar o tema 1, e se porventura, gente, ficar faltando algum ponto, alguma coisa em relação a um tema ou outro, a gente prossegue na aula seguinte, tá? Mas a gente vai tentar hoje englobar esse tema 1 que trata do microempreendedor individual, tá ok? Então, seguindo. Eu gostaria, assim, em primeiro lugar, né, falar com vocês o que é um microempreendedor individual, né? O que seria o MEI, né? Muitos de vocês já conhecem o MEI, já sabem o que significa o MEI, mas como é que surgiu essa temática do MEI? Essa temática do MEI, ela surgiu já há alguns anos. Ela foi criada pela Lei Complementar de 2008, mas ele efetivamente foi criado em 2009, e ele foi criado com o objetivo de tirar da informalidade aqueles profissionais autônomos e pequenos empreendedores que trabalhavam por conta própria, mas que não tinham um registro, que não tinham um CNPJ. E, evidentemente, quem não tem um registro, não tem um CNPJ, né, perde as oportunidades, né, de, por exemplo, de ter uma aposentadoria por idade, de ter aqueles benefícios sociais caso o empreendedor venha a adoecer, entre outros benefícios. Então, é aquela questão do pipoqueiro, né? O pipoqueiro é um profissional autônomo, mas ele não tem registro. Então, a ideia do MEI foi beneficiar, foi tirar da informalidade esses profissionais, né,
que estavam no mercado, mas de forma informal. Então, o MEI, como o próprio nome diz, né, as siglas, ele representa, perdão, MEI de micro, M de MEI, de micro, E de empreendedor e I de individual. Ok? Em outras palavras, o MEI é um tipo de empresa simples, tá certo? Que tem apenas um sócio, a gente vai falar dessa temática mais adiante, e que se ajusta às necessidades de quem atua de forma autônoma. Tá ok? Alguma dúvida? Bom, além disso, gente, o MEI é um tipo de modelo empresarial simplificado. Ele tem um limite de faturamento anual, que daqui a pouco a gente vai tratar qual é esse faturamento anual. E o objetivo é tirar aqueles profissionais autônomos da informalidade. Então, seguindo, né? Ao se formalizar, né, aquele profissional autônomo, quando ele se formaliza como MEI, ele passa a ter um CNPJ próprio. Vocês sabem a diferença entre ter um CPF de um CNPJ? Qual a diferença? Bom, CPF, né, que é o cadastro de pessoas físicas, todos nós, né, pessoas físicas, quando nascemos, temos um número de CPF. Temos uma personalidade jurídica, né, como pessoa física. Quando vocês se formalizam como um microempreendedor individual, vocês passam a ter um CNPJ próprio. O CNPJ, o que significa esse termo CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Você passa a ter uma personalidade jurídica, tá, própria. Tá? E qual seria, digamos assim, a principal característica da pessoa ter um CNPJ próprio? É a possibilidade de você, empreendedor, emitir notas fiscais. Então, quando vocês, por exemplo, forem vender o artesanato de vocês a uma outra empresa, vocês vão ter a possibilidade de emitir uma nota fiscal para essa outra empresa, tá? A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal é só quando você vende o seu produto para uma outra empresa. Se você vender o seu produto para uma pessoa física, não há a necessidade de emissão de nota fiscal. E eu diria que a principal característica além da emissão de nota fiscal, você tendo um CNPJ próprio, você passa como MEI ter acesso aos benefícios, né, da Previdência Social, né? Então, aqueles benefícios que eu falei para vocês há pouco, né? Aposentadoria por idade, auxílio-doença, né? Entre outros benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, o trabalhador autônomo, ao se formalizar como MEI, ele passa a receber um registro, né, nesse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, Vicente, não apareceu nenhuma dúvida aqui, não. Boa noite, a Valéria, que está Tá falando. bom. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Tudo bem. Não tem nenhuma dúvida aqui, não. 8 horas, mais ou menos, a gente faz um intervalinho, tá, Vicente? Para o pessoal ir no banheiro. 8 horas. Aí a gente pode avisar, tá? Intervalo de quantos minutos, Valéria? Uns 10 minutinhos, só para o pessoal ir no banheiro, beber uma água, tá bom? Mas aí a equipe aqui também avisa você, Juliana, Pode tá deixar. bom? Tá? É só para te Tudo avisar aqui. E assim, desculpa eu não ter conseguido entrar aqui no início da aula. Eu estava falando com o pessoal do Bloco 1, que hoje é a formatura deles. E do Bloco 1. Então, eu vim para cá. Então, desculpa, pessoal, não poder estar aqui no início para apresentar o professor Vicente para vocês e desejar aí uma ótima aula, tá? Eu vou ficar acompanhando vocês aqui, mas só para avisar que por volta das 8 horas tem aquele intervalinho para um cafezinho, tá bom, Vicente? E muito bom ter você aqui, tá bom? É uma honra ter você aqui na equipe com a gente. Tá? Obrigado, obrigado. Então, gente, como eu disse, né, ao
o trabalhador autônomo, ao ele se formalizar como MEI, ele passa a ter um CNPJ próprio, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e ele tem a possibilidade de emitir notas fiscais, além, né, de ter acessos aos benefícios da Previdência Social. Então, seguindo a nossa aula, o MEI ele tem a natureza jurídica com o objetivo de quê? De facilitar a regularização das atividades econômicas daquelas pessoas, né, que trabalham por conta própria e que, ao mesmo tempo, não têm sócios. Então, eu sou um artesão, eu sou um cabeleireiro, ou a pessoa é uma manicure. A pessoa não tem nenhum sócio, mas ela gostaria, né, de trabalhar por conta própria, né, e quer ter suas atividades regularizadas. Então, esse é o grande objetivo do MEI. E o MEI, né, quando você regulariza as suas atividades, a pessoa que se regulariza e passa a ter, né, um CNPJ próprio, ele ofere diversas facilidades, né? E que facilidades seriam essas? Ele tem a possibilidade de abrir contas junto às instituições financeiras, como pessoa jurídica, tem a possibilidade de contrair empréstimos como pessoa jurídica, e quando você contrai um empréstimo como pessoa jurídica, a sua, digamos assim, relação comercial com a instituição financeira, ela passa a ser muito mais favorável do ponto de vista de juros. Então, você consegue empréstimos com uma taxa de juros muito mais favorável do que você conseguiria se você contraísse aquele empréstimo como pessoa física. Além, né, como eu já disse, da possibilidade de você emitir notas fiscais quando você vender o seu produto para uma outra, né, pessoa jurídica. Tá certo? Então, seguindo a nossa exposição, o MEI, ele digamos assim, o menor modelo de empresa atualmente disponível do Brasil, né? Porque você hoje tem infinitas possibilidades de abrir uma empresa, mas do ponto de vista de tamanho, o MEI hoje seria o menor modelo de empresa disponível no Brasil. E por ser o menor modelo de empresa disponível no Brasil, ela tem, digamos assim, alguns requisitos. Então, para você ser um MEI, você tem que, digamos assim, cumprir esses requisitos que são pré-estabelecidos. Um dos primeiros requisitos é a questão do faturamento anual. Então, esse faturamento anual, ele, como a nossa economia existe uma inflação, né, inercial, ela é inflacionária, esse faturamento anual ele está sempre sendo alterado ao longo do tempo. Hoje, o faturamento anual para um microempresário individual, aliás, para um microempreendedor individual, está em R$ 81 mil anuais. Então, o MEI ele não pode ter um faturamento anual superior a R$ 81 mil. E o que seria R$ 81 mil em termos mensais? Seriam R$ 6.750 mensais, o limite que um microempreendedor individual pode alcançar para funcionar como um MEI, tá certo? E esse MEI, ele é disponível para qualquer atividade econômica? Não, a resposta é não. É para determinadas atividades econômicas que estão previamente selecionadas no site lá do governo, que depois, mais na frente, eu vou mostrar para vocês. Então, existe uma relação bastante extensa de atividades, né, que estão relacionadas para o microempreendedor individual, respeitando esse limite, né, de faturamento de R$ 81 mil anuais. Tá certo? Então, na realidade, o MEI é um modelo empresarial simplificado, tá? Que foi criado com o objetivo de quê? Facilitar a formalização de pessoas que trabalham de maneira autônoma, né?
E hoje, com a questão da pandemia, com a questão do desemprego, a quantidade de trabalhadores que trabalham de forma autônoma cresceu de maneira bastante expressiva, né, no nosso país. Então, nada mais apropriado do que essas pessoas elas se formalizarem como microempreendedor individual, respeitando, né, esse limite de faturamento de R$81 mil anuais. Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Pode sim, professor, ninguém se manifestou, não. Então, tá bom. A gente vai seguir. Bom, como eu disse, né, uma das principais características do MEI é essa questão do limite de faturamento anual que está em R$81 mil, hoje, atualmente. Mas se por acaso, né, o microempreendedor individual, aliás, se por acaso o trabalhador que está formalizado como pessoa jurídica, ele ultrapassar esse limite de faturamento no ano, ele pode ser MEI? Sim ou não? Não, a resposta é não. Caso, né, a pessoa que esteja formalizada, né, como empreendedor ultrapasse esse limite de faturamento de R$81 mil, ele tem que migrar para uma outra modalidade, né, de pessoa jurídica, que seria a modalidade de empresário individual. Então, esse slide ele é bastante apropriado, porque ele mostra as diferenças entre o empresário individual e o microempreendedor individual. Qual é a principal diferença? A principal diferença entre o empresário individual, que a gente vai batizar aqui de EI e de MEI, está no faturamento. O empresário individual ele tem condições de faturar com sua pequena empresa muito mais. E qual é o limite de faturamento? R$4,8 milhões. Então, é bastante, né, gente? Substancial a diferença. Agora, fazendo uma pequena observação. Se o faturamento do pequeno empresário for até de R$360 mil, qual eu estou passando aqui com o mouse, a pessoa se classifica como microempresa. Se o faturamento, por outro lado, se o faturamento ultrapassar os R$360 mil e ficar menor do que R$4,8 milhões, a pessoa ela se formaliza como empresa de pequeno porte. Tá ok? Qual a diferença entre uma microempresa de uma empresa de pequeno porte, uma EPP? Está no faturamento. Uma microempresa tem um limite de faturamento de 360 mil e uma empresa de pequeno porte ela tem um limite de faturamento, né, de R$4,8 milhões. Certo? Uma outra diferença que eu não coloquei aqui no slide, mas que é muito importante, a questão da quantidade de funcionários. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, pode ter bem mais do que um sócio. Normalmente, ela tem entre 9 e 16 funcionários. Então, você pode fazer parte da sociedade daquela microempresa mais de uma pessoa. Tá certo? Por isso que dá mais flexibilidade com relação à questão do faturamento. Professor, Tá certo? o pessoal de Conceição de Macabu levantou a mão. Pois não, pode falar. Boa noite. Meu nome é Boa Patrícia, aqui de Conceição de Macabu. Eu tenho aqui na minha mão um certificado de condição de microempreendedor, porque eu tirei o MEI em 2010, só Sim. que depois eu não paguei mais. Aí eu queria saber assim, se eu tenho como reativar, porque aqui está escrito baixada. Você tem como reativar, sim. Tá? Aí eu faço o quê?
O ideal seria talvez você buscar uma agência do Sebrae e procurar se informar um pouco mais dentro do site. Quando você entra no site, você entra com o seu CNPJ, você consegue fazer a regularização online? Você tentou fazer a sua regularização online? Então, eu conversei com um contador, ele falou que não daria para fazer, que eu poderia fazer um outro CNPJ. Aí eu fiquei com medo e resolvi deixar para lá. Entendi. O ideal seria você buscar uma agência do Sebrae e verificar como é que você faz essa regularização. Porque como já passou muito tempo, pode ser que talvez seja necessário você fazer um novo CNPJ, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida em relação ao empresário individual e o MEI? Não, professor, ninguém levantou a mão, não. Bom, podemos continuar. Então, gente, uma outra questão importante, não é o objetivo do curso, mas entre o empresário individual e o MEI, é a questão da tributação. A tributação do microempreendedor individual é feita através do Simples Nacional, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais para o final da aula, né? O DAS, né? Então, você paga um valor mensalmente, que é através do Simples Nacional, e é aquele valor fixo, mensal. Já o empresário individual, ele tem a opção de fazer o pagamento pelo Simples Nacional ou também tem a opção de fazer a questão da tributação pelo lucro real ou lucro presumido. Então, a questão da tributação do empresário individual, ela é um pouco mais ampla do que em relação ao MEI. O MEI formaliza a tributação pelo Simples Nacional e já o empresário individual tem essa possibilidade de formalizar a tributação pelo lucro real ou lucro presumido. Então, a principal diferença, né, basicamente, entre o MEI e o empresário individual está na questão da flexibilidade, né? O empresário individual tem muito mais flexibilidade, né, tanto em relação à questão da tributação, quanto em relação à questão do faturamento. Tá ok? Então, seguindo. O MEI, ele está restrito, né, à faixa anual, ou seja, não pode ultrapassar os 81 mil anuais. E o empresário individual, ele pode, né, dependendo do tipo, ele pode atingir até 4,8 milhões de reais, dependendo do porte. Como eu disse, o microempreendedor individual, ele só pode ter um empregado contratado. Então, se eu me formalizo como um MEI, eu não posso ter mais de um sócio vinculado àquele CNPJ. Ele é vinculado a apenas uma única pessoa, tá certo? Já o empresário individual, por ter um limite de faturamento mais amplo, permite a contratação de mais de um funcionário vinculado, né, àquele CNPJ. Tá certo? Então, seguindo, como eu havia comentado, uma outra diferença é que o MEI ele é basicamente vinculado, né, ao Simples Nacional. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês o guia de pagamento do MEI. Então, a gente faz aquele pagamento anual, aquele pagamento mensal, perdão, e faça chuva ou faça sol, o pagamento é sempre o mesmo, né? Ah, professor, eu faturei apenas 15 mil reais no ano. Eu vou pagar a mesma coisa de uma pessoa que faturou 80 mil? Sim. Então, o faturamento não está vinculado ao pagamento. Você vai fazer um pagamento de um valor fixo mensal, tá ok? Pelo Simples Nacional. Já o empresário individual, ele não está necessariamente atrelado a esse Simples. Ele pode ser simples ou ele pode optar pelo regime de tributação de lucro real ou lucro presumido. Aí é uma questão tributária, né? O que for mais favorável para o empresário individual vai ser aquilo que ele vai optar, né? Tá certo?
É como se, assim, vou fazer uma comparação chula, mas é como se você estivesse fazendo uma declaração da Receita Federal, onde você tem a opção de fazer a declaração completa ou a declaração simplificada. O que for mais favorável para você, em termos de tributação, vai ser aquilo que você vai escolher. Então, o empresário individual, ele tem mais flexibilidade nesse sentido. Tá ok? Seguindo, né? E para que serve o MEI, né? Para que foi criado o MEI? Né? Então, voltando ao que eu comentei logo no início, ele foi criado pela Lei Complementar de 2008, pelo governo federal, com o objetivo de enquadrar aqueles profissionais que exerciam as suas atividades na informalidade. Você imagina se a gente hoje, nos dias de hoje, 2022, não tivéssemos a possibilidade de formalizar essas pessoas? Seria um grande problema, né? Um grande problema social que nós teríamos no futuro. Então, o objetivo do governo, quando ele criou o microempreendedor individual, através da lei complementar, foi enquadrar aquelas pessoas que trabalhavam de forma autônoma, mas agora, tendo seu CNPJ próprio, pagando a sua contribuição mensal e tendo acesso aos benefícios da Previdência Social. Tá ok? Então, seguindo. Com a criação da modalidade, né, do microempreendedor individual, ela permitiu que uma série de profissionais eles pudessem se formalizar, né, tendo deste modo acesso, né, a inúmeros benefícios, ou seja, exercer as suas atividades profissionais saindo da informalidade. Eu vou continuar exercendo a minha mesma atividade, mas agora, digamos assim, regularizado, cadastrado, mostrando para o governo que eu existo, tá certo? E aí, tendo acesso a esses benefícios. Bom, só para vocês terem uma ideia, gente, eu coletei, né, algumas estatísticas, né, no Brasil. Primeiro, eu peguei algumas estatísticas formais, busquei junto a alguns sites formais, e eu também procurei atualizar esses números para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, em 2021, ano passado, no Brasil, nós tínhamos um total de 11,3 milhões de microempreendedores individuais. Bastante, né? E o que significa esse número? Significa, né, em termos estatísticos, que esses profissionais, eles respondem por cerca de quase 60% de todos os negócios atuais no país. Então, quase 60% de todos os negócios, de todas as pessoas jurídicas que funcionam atualmente no país, são microempreendedores individuais. Então, vocês imaginam se, por exemplo, a gente não tivesse formalizado, se o governo federal não tivesse, em 2008, criado uma lei complementar para, a partir de 2009, formalizar essas pessoas que trabalham de forma autônoma como microempreendedor individual. Seria um grande desastre, né? Então, 60% de todas as pessoas jurídicas no Brasil hoje estão vinculados ao MEI. E por que essa modalidade ela tem crescido tanto nos últimos anos? Uma das grandes razões é a questão do desemprego, né? Então, o desemprego, aquele emprego tradicional com carteira assinada, em que uma empresa te contrata, né? Com a pandemia, ele desapareceu, né? Então, no nosso estado do Rio de Janeiro, sobretudo, ele foi muito afetado pela pandemia. Então, muitas pessoas que trabalhavam para uma empresa deixaram de trabalhar. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo, mesmo que elas tenham deixado de trabalhar, elas tinham digamos assim, elas tinham uma habilidade, né? Uma habilidade profissional. Então, o que elas fizeram? Elas passaram a formalizar a sua habilidade profissional através do microempreendedor individual. Então, muitas pessoas hoje que estão formalizadas como MEI eram pessoas que trabalhavam nessas empresas no passado.
por isso que cresceu tanto, né? Com o desemprego, a crise econômica, a pandemia, isso cresceu de forma, digamos assim, substancial. E para vocês terem uma ideia, eu coletei um dado agora hoje, até busquei na internet bem recente, dados de julho desse ano, de 2022, ou seja, mês passado, nós atualmente temos 13 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Então, se vocês olharem de 11 para 13, houve um aumento aí de quase 2 milhões de microempreendedores individuais em apenas um ano. Isso, em termos percentuais, dá quase 20%, né? Então, é um crescimento bastante substancial. Eu ainda fui um pouquinho mais além, né? Eu busquei os dados deste ano, de 2022, de julho, quantas empresas atualmente funcionam no Brasil. Vocês têm uma ideia? Atualmente, no Brasil, nós temos 19 milhões de empresas, de pessoas jurídicas funcionando no país. E dessas 19 milhões de empresas, pessoas jurídicas, né, com CNPJ próprio, que funcionam no país, 13 milhões são microempreendedores individuais. Em outras palavras, isso significa quase 70%, né? Então, hoje, esse número pulou de 60 para 70 em apenas um ano. Então, 70% de todas as pessoas jurídicas em funcionamento no Brasil são microempreendedores individuais. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial para isso, né, gente? É um número bastante substancial, né? Então, você tem muito mais de microempreendedores individuais do que empresas em funcionamento. 6 milhões de empresas e 13 milhões de microempreendedores individuais, certo? Então, realmente é um número bem significativo. Então, gente, a formalização ela tem sido, de fato, né, sem sombra de dúvidas, uma grande alternativa, né, para quem vê no empreendedorismo, né, uma oportunidade para se trabalhar. Então, eu fico dentro de casa não fazendo nada ou eu viro um empreendedor me formalizando? Não, eu preciso viver, né? Eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas. Então, eu vou empreender e vou virar um microempreendedor individual, tá? Então, essa é, de fato, no Brasil, uma grande alternativa, tá certo? Uma outra estatística, né, bastante significativa, que eu também busquei e fiz questão de trazer aqui para vocês, é a questão da idade, né? Para a gente ter uma noção do perfil etário das pessoas que são microempreendedores individuais no Brasil. Esses dados, gente, eles são de 2021 também, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a maior concentração, né, das pessoas que são microempreendedoras individuais está na faixa entre os 31 aos 40 anos de idade. Então, em outras palavras, são mais de 30%, né, dos cadastros. Então, uma faixa substancial nessa faixa etária. E para vocês terem uma ideia adicional, cerca de 22% dos registros são de pessoas de até 30 anos. Então, daquela quantidade substancial de microempreendedores individuais, 22%, ou seja, um quinto mais ou menos, são de pessoas de até 30 anos de idade. Vamos raciocinar em cima desses números? Qual é a razão de você ter uma parcela tão expressiva de pessoas nessa faixa etária? Desemprego, né? As pessoas, elas estudam, as pessoas se formam, mas as pessoas não conseguem. O primeiro emprego é um emprego, muitas vezes, muito difícil, uma tarefa muito árdua. Quando a pessoa vai se aplicar uma oferta de trabalho numa empresa tradicional, né? A empresa tradicional muitas vezes exige o quê? Experiência. Experiência na área. Então, aquele jovem recém-formado, né, que estudou lá na universidade,
tem toda a teoria na mente, mas não tem a experiência na prática, se debate nessa questão. Não consegue trabalhar numa empresa. Daí ele fica o quê? Sem emprego. Mas ele tem habilidade, né? Ele tem expertise. Então, qual seria a alternativa diante de um cenário desse? Se formalizar como um microempreendedor individual. Até porque, gente, a relação das atividades, né, que são permitidas no cadastro do microempreendedor individual é bastante extensa. São mais de 500 atividades. Depois eu vou mostrar para vocês no site. Vai de A a Z. É muitas atividades, são muitas possibilidades de você formalizar uma atividade que você tenha uma afinidade como microempreendedor individual. Tá certo? Então, resumindo, né? As pessoas têm dificuldade, os jovens, ao se formar, ao se qualificar, de encontrar um emprego, e aí, mas eles têm o quê? A expertise, tem uma atividade que ele possa desenvolver. Então, ele vai lá e se formaliza como um microempreendedor individual. Tá ok? Uma outra característica é que o MEI, ele pode, quando você se formaliza, você pode escolher uma atividade principal e 15 ocupações secundárias. Então, para as pessoas que me perguntarem, professor, se eu me formalizar como MEI, com uma atividade principal, eu posso ter uma atividade secundária? Sim. A resposta é sim, eu posso ter uma principal e mais 15 ocupações secundárias. Isso é para o quê? Para dar mais flexibilidade para você. Professor, Diga, desculpa atrapalhar, São José levantou a mão. pois não? Boa noite, professor. Meu nome Boa é noite. Seu nome é? Ana Alice. Ah, tá, pois não. A minha dúvida é a seguinte, eu não tenho MEI, eu quero abrir, então estou amando essa aula, eu quero tirar minhas dúvidas. Como o senhor falou, aumentou muito a estatística, por causa da pandemia, o povo ficou desempregado. A minha questão eu faço meu MEI, e se eu voltar a trabalhar CLT, como que funciona? Eu posso ter os dois? Pode. Tem algumas exceções. Eu vou falar dessas exceções daqui a pouquinho, tá? Ótimo, então. Tá bom? Tá. Agora, a questão é a seguinte, você só pode se formalizar como microempreendedor individual naquelas atividades que são relacionadas no site do governo, tá certo? Então, se você for trabalhar numa outra atividade, não tem problema nenhum. Mas existem algumas exceções a essa regra. Ah, tá ótimo. Obrigada. Nada. Mais alguém? Só eles mesmo, professor. Bom, falando um pouquinho mais de estatística para vocês, não gosto de trazer esses números, talvez até pela minha característica, né, trabalhar em banco, tá? Eu gosto muito de trabalhar falar de número, né? Aqui não é nenhum curso de matemática financeira, nem é um curso de finanças, muito menos um curso de economia, mas assim, apenas umas estatísticas para a gente informativa, digamos assim. Gente, eu também pesquisei em 2020. Foram 3,3 milhões de empresas que abriram no Brasil. E dessas 3,3 milhões de empresas, sabe quantas empresas foram MEI? 2,6 milhões. Ou seja, 79% aproximadamente de todas as empresas, pessoas jurídicas, que abriram em 2020 no Brasil, eram microempreendedores individuais. Então, a importância do MEI dentro do cenário econômico ela é bem, né, significativa. Para você ter uma ideia, a cada ano que passa, o aumento é de mais de 10% em relação ao ano anterior, tá bom? Então, se a pessoa trabalha numa empresa e quiser ser um MEI, pode acontecer, pode perfeitamente, tá? Daqui a pouco a gente vai falar das exceções. E aí, né, vem uma questão, né, bem apropriada, o colega colocou aí de forma bem apropriada, qualquer pessoa, né, pode virar um microempreendedor individual, né? Qual seria a resposta? Sim ou não? Sim, qualquer pessoa pode virar um microempreendedor individual,
Mas existem algumas exceções a essa regra. E quais seriam as exceções? A primeira delas seriam os servidores, que eu vou aqui especificar um pouquinho mais, servidor público federal. Então, servidor público federal, que no linguajar popular seria o funcionário público federal, ele pode ser MEI? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Lei Federal 8.112 determinou lá no seu conteúdo que um servidor público federal ele pode ser acionista de uma empresa, ele pode ser sócio de uma empresa, mas ele não pode ter uma empresa no seu nome, de forma individual. Então, eu, Vicente, professor Vicente, posso ser MEI? Não, não posso. Por quê? Porque eu sou servidor do Banco Central. Então, como eu sou servidor público federal, se eu quiser ser MEI, né, eu não vou poder me formalizar. Então, quando eu estiver mostrando nas próximas aulas para vocês, né, o passo a passo, como você virar um MEI, eu não vou até o final não, tá, gente? Porque eu não posso ser MEI, tá bom? Mas eu já auxiliei pessoas que trabalham para minha família a serem MEI, né? Porque hoje em dia, para você se formalizar como MEI, você não precisa de contador, você pode fazer sozinho, seguindo o passo a passo, tá? Mas se você quiser ter mais alguma informação, você pode procurar o Sebrae, que lhe ajuda nesse sentido. Tá ok? Então, além do servidor público, né, os pensionistas também não podem ser MEI. Então, se você recebe uma pensão, eu recebo uma pensão, eu posso ser MEI? Não. A lei diz de forma clara que o pensionista não pode ser MEI. O estrangeiro sem visto permanente no Brasil pode ser MEI? Também não. Tá certo? Titular de outra empresa pode ser MEI? Também não. Então, com exceção a essa turma aí, qualquer pessoa pode virar um microempreendedor individual, tá? Então, como eu disse, né, no slide anterior, o servidor público, via de regra, ele não pode ser MEI, tá? Por quê? Porque a legislação ela não permite que o servidor público trabalhe para organizações públicas, que no caso eu, que trabalho no Banco Central, ao mesmo tempo em que eu administro uma empresa sem sócio. Isso está muito claro na lei. Então, como a lei ela é clara nesse sentido, ela é literal nesse sentido, eu não posso, né, trabalhar para uma organização pública e, ao mesmo tempo, ter uma empresa sem sócio. Mas isso existem exceções a essa regra, que é o caso dos servidores estaduais e alguns servidores municipais. Aí vocês vão me perguntar, professor, eu tenho um amigo que é servidor público municipal, ele pode ser MEI? Aí ele tem que ver na legislação do município se a situação específica dele lhe permite ser microempreendedor individual. Então, para esses tipos de servidores públicos estaduais e municipais, a orientação que eu dou para vocês é que tem que se informar. No caso específico do seu estado, se você é servidor público estadual, e no caso específico do seu município, se você é servidor público estadual, se você pode ser microempreendedor individual. Então, antes de se formalizar, verifiquem, tá? Então, a resposta é depende. Tá bom? Professor, Silva Jardim está com uma dúvida. Pois não? Tem que abrir o microfone, tem que abrir o microfone. Pode falar. A nossa dúvida, está me ouvindo? Estou ouvindo. A nossa dúvida é se aposentado também pode. Olha, o aposentado, como ele recebe uma renda na situação, como a pensionista, ela não pode ser MEI, a pessoa pensionista, aposentado, eu vou fazer o seguinte, posso lhe trazer essa resposta depois? Eu fiquei na dúvida. Pode sim. Então, tá bom. Tá? Eu vou anotar aqui e depois eu trago essa resposta para você. Tá bom, obrigada. Nada.
Bom, gente, eu agora gostaria de passar para vocês, até para dar uma pequena descontraída, é um vídeo bem curtinho, né? Um vídeo de 3 minutos, sobre a questão do funcionário público ser ou não microempreendedor individual. O pessoal aí do suporte, me corri. Vocês estão enxergando aqui a tela? Sim, sim. Então, tá bom. Eu vou passar esse vídeo, tá? Que é um vídeo curto, só para esclarecer um pouco mais essas questões aí de ser ou não microempreendedor individual. Um minutinho. O YouTube, gente, hoje em dia só um instantinho. O YouTube hoje em dia é propaganda o tempo inteiro, né? Então a gente, quando vai apresentar qualquer vídeo, se você não é um YouTuber premium, você vai ver essas propagandas o tempo inteiro. Então vamos lá. Professor, a tela ainda não está exibindo, não. E tem que exibir com som. Oi? No caso, só está aparecendo você, professor. Não está não tá aparecendo. exibindo a tela. Compartilhar a Você está tela com compartilhando a som. tela? Isso. Calma aí, vamos lá. Aí, quando for compartilhar, logo em cima tem compartilhar com som. Calma aí, eu abri a bandeja de compartilhamento. Aí... Tem um botãozinho para flegar, para botar Isso. Mas qual é o botãozinho? logo em cima. Quando só aperta ali compartilhar, ele logo a parte de cima, perto dele do botão de desligar, tem o incluir som do computador. Calma aí. Então, só tem que remover, parar de compartilhar e tornar a compartilhar de novo. Então, calma aí, vamos lá. Parar de compartilhar e tem assim, abrir bandeja de compartilhamento, não é isso? Isso. Você vai lá no botãozinho de compartilhar e logo abaixo do botão de compartilhar tem incluir som do computador. Mais ações. Ocultar, entrar em tela inteira. Fechar a bandeja de compartilhamento. Eu não estou encontrando aqui, calma aí. Ele aparece aqui. Para mim aparece só abrir bandeja de compartilhamento. Abrir. O senhor Aí, quer mandar esse vídeo para mim e eu compartilhar? Se eu quiser, eu também posso fazer. mandar o vídeo, o link? Isso. Tá bom. Então, calma aí. Aí, como é que eu mando o link para você? Pelo chat? Ou pelo chat, ou Pode também ser pelo chat. Isso, Ah, pode mas ser. só me tira aqui como é que eu mando aqui o chat aqui, gente. Você clica em chat, que tem na barra de cima, na barra superior. Na Tem barra. ali, novas janelas, pessoas, chat. Calma aí. Mostrar participantes aqui, calma aí. Nova janela, não, calma aí. Gravação foi iniciada. Eu vou solicitar o comando aqui e pego o link aí para o senhor. Ah, tá. Obrigado. Uhum. Permitir. Você consegue agora mexer aqui? Eu acho que consigo. Mas ele só tá... Gente, me desculpa, tá? Porque eu não sou especialista na área de TI, tá? Imagina, professor, a gente está aqui para isso, para ajudar. Eu uso o Microsoft Teams para as minhas reuniões do trabalho, né, corporativa. Mas eu acho que eu não consigo, porque não sou eu o organizador. Ah, tá. O que vocês precisam que faça? É colar o link do vídeo. Da minha apresentação. O que está acontecendo aqui é que ele não está conseguindo compartilhar com o som, né? Isso. Aí eu ia passar. Professor, faz o seguinte, quando for compartilhar a tela, coloca para compartilhar tudo, e aí você abre o Teams que a gente te ajuda onde tem que clicar. Mas eu fiz, olha aqui, ó, vou parar de... Olha, vocês estão vendo a minha tela toda, não estão? Sim. Estamos vendo só a parte do slide. Tá, mas aqui... Tá aparecendo o slide, isso. Só aparece o slide, então? Só o slide. Isso. Tá assim, vídeo, funcionário público. Funcionário público Quando pode ser você MEI? vai compartilhar a tela, aparece a opção de compartilhar uma janela ou de compartilhar tudo. Coloca para compartilhar tudo, que quando o senhor abrir o Teams a gente vai conseguir ver. E aí eu consigo te ajudar.
Ah, tá incluir. Calma aí, acho que vamos ver se agora eu consigo. Incluir áudio no sistema. Ver se vocês estão Isso. vendo agora? Agora sim, vamos ver. Apareceu Estamos mesmo. vendo, vai. Então vamos lá. Gente, mais uma vez, desculpa, porque eu não sou Imagina, não tem especialista em problema TI. não. MEI significa Oi. microempreendedor individual. E quando você vai pesquisar sobre o assunto, gente, é uma burocracia, né? Não é explicado de uma maneira didática. E uma das principais perguntas que eu recebo frequentemente é: funcionário público pode ser MEI? Será que pode? Então vem que eu te explico. Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aproveita que você está aqui, já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Segundo o artigo 117 da Lei 8.112/90, o funcionário público é proibido de abrir uma empresa. Ele pode ser somente acionista, cotista ou comandiatário. E por que ele não pode ser MEI? Porque o MEI é para profissionais autônomos e é como se fosse uma empresa de uma pessoa só. Como o servidor público só pode ser sócio, ele não pode ser MEI, porque o MEI trabalha sozinho. Porém, existem diferenças para funcionários públicos da esfera federal, estadual e municipal. O servidor público federal realmente não pode ser MEI, mas o servidor estadual ou municipal deve verificar na legislação do seu estado ou município, que talvez você sendo funcionário público da esfera estadual ou municipal tenha essa possibilidade de se tornar. É importante falar que o funcionário público não pode abrir empresa como MEI, porque ele só pode ser sócio pela lei. E MEI tecnicamente não tem sócio, mas existem também outras formas de você empreender e eu posso falar um pouquinho mais sobre. Então, se você tiver interesse ou dúvida sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um conteúdo que eu tenho uma playlist completa sobre MEI tirando dúvidas, principalmente essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Gente, isso aqui é apenas confirma, né, aquilo que eu falei para vocês, né, a questão do funcionário público, ele não pode ser MEI. E respondendo à pergunta da colega, enquanto vocês estavam vendo o vídeo, o aposentado ele pode ser MEI sim, tá? O aposentado, ele só a questão da pensionista mesmo, porque você tá recebendo um benefício. Mas o aposentado, como você contribuiu por um tempo junto à Previdência Social, nada impede, se sua aposentadoria é uma aposentadoria pequena e não dá para pagar as contas, né, que é a maioria das aposentadorias no Brasil, nada impede de você formalizar como microempreendedor individual. Tá ok? Respondida a pergunta? Alguma dúvida, gente? Ninguém se pronunciou, professor. Pode continuar. Ah, na verdade, São José tá com a mão levantada aqui. Então, vamos lá, só um minutinho. Pode falar. Professor, a nossa dúvida aqui é sobre o aposentado. Quais as vantagens dele ter? Porque no caso ele já é aposentado, a contribuição para uma futura aposentadoria já não teria. Qual seria a vantagem dele ter? A vantagem, talvez, a principal, vamos lá, respondendo a sua pergunta. A primeira coisa que você se formaliza quando você se torna um MEI é você ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Na questão da aposentadoria, realmente não vai ter benefício nenhum, porque ele já é aposentado, né? Ele já recebe um benefício. Mas existe uma questão importante, por exemplo, se ele ficar doente, ele tem direito ao auxílio-doença, mas ele tem que cumprir a carência. Então, vamos supor que ele tenha pago 1 ano como MEI. Então, ele ficou doente e não está podendo empreender. Então, ele tem direito a receber um salário mínimo, além da sua aposentadoria. Outro benefício, por exemplo, como microempreendedor individual, você tem a possibilidade de você emitir nota fiscal. Então, se você for vender o seu produto por uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica só vai comprar o seu produto se você tiver formalizado. Então, se você não for MEI, você não vai poder vender para essa pessoa jurídica.
Então, ao você se formalizar como MEI, você amplia o seu leque de oportunidades, entendeu? E a contribuição é pequena, não é uma contribuição tão alta que você paga mensal. É coisa em torno de R$ 65 mensais. Ok? Ok, professor. Tem uma outra dúvida agora sobre outro assunto que o senhor falou aí, nota fiscal. Seria emitir nota fiscal só no âmbito municipal ou estadual? Como funciona essa questão da nota fiscal no meio? Olha, essa questão da nota fiscal, o ideal é você buscar você emite uma nota fiscal eletrônica, mas é melhor você buscar a informação junto a esses órgãos que orientam nesse sentido. Tá ok? Tá ótimo. Obrigada. Nada. Professor, Diga. são 8 horas. Fazemos o nosso Se o senhor intervalo quiser dar um agora? intervalozinho agora, o horário é ideal. Perfeito. Então, vamos fazer no intervalo quantos minutos, gente? Geralmente se faz 10 minutos, 5 a 10 Tá. minutos, de acordo com Tá, o tá teor bom. da aula. Tá, então a gente faz um intervalinho de 10 minutos, tá? E Uhum. daqui a 10 minutos a gente retoma, Tá tá? ótimo então. Obrigado a todos aí e até já. Até daqui a pouco. Até já, professor.
Professor, já são 8h10. Pode continuar, tá bom? Tá com o microfone mutado. E a tela tá compartilhando, tá mostrando o seu WhatsApp aqui. Tá, mas está mostrando o WhatsApp? Eu quero que Tá mostre mostrando o WhatsApp. WhatsApp, isso. Tá. Deixa eu só... Gente, eu vou começar só a nossa aula só respondendo a pergunta. Quer dizer, na verdade, eu não vou responder a pergunta, eu só vou fazer uma pequena introdução e eu deixo para trazer o resuminho para vocês na próxima aula, combinado? Aí aqui tem um guia, né, de como emitir a nota fiscal como MEI. Então, existem, basicamente, né, alguns tipos de nota fiscal. Existe a nota fiscal avulsa, né, que pode ser física ou eletrônica, a nota fiscal de venda ao consumidor, tá? A questão se o microempreendedor individual ele vende serviço, ele normalmente, o órgão que emite a nota fiscal é a prefeitura, tá ok? Mas isso vai depender do tipo de negócio que o microempreendedor individual ele exerce. Então, eu estava buscando aqui no intervalo para vocês alguns guias de como emitir a nota fiscal, tá? Como MEI. Então, na próxima aula, eu vou tentar trazer um resuminho para vocês desses assuntos, tá? Para vocês ficarem bem familiarizados sobre o assunto, tá? Mas, basicamente, quando se trata de serviço, você emite via prefeitura. Tá bom, gente? Então, eu não gosto de deixar nenhuma pergunta em aberto, né? Então, eu procurei voltar aqui no intervalo e dar uma pesquisadazinha. Vicente, posso dar um recadinho para eles Claro, aqui? Valéria. Pois não. Oi. E o pessoal, já todo mundo voltou, gente, do intervalo aí? Acho que já, né? Pelo horário aqui. Sim? Sim, né? Eu só queria dar uma palavrinha aqui. A gente está organizando, alguns professores, né? Nós estamos organizando um evento gratuito, tá? Para vocês, né? Para os mais interessados. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Aí eu vou pedir um favor, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui, peraí. É rapidinho, tá, gente? Talvez eu não tenha que descompartilhar a minha, Valéria, aqui. Não sei. Eu vou fazer o seguinte, Vicente, eu vou te mandar o link, se você puder compartilhar aí para mim, tá? Eu te agradeço. É um evento que a gente está fazendo sobre marketing digital, tá? Sim. E totalmente gratuito para vocês, e a gente vai oferecer em setembro, tá? Mas eu acho que talvez não seria mais fácil eu parar de compartilhar e você mostrar aí? Pode ser. Não precisa parar. Quem compartilhar já assume a... É só... Tá bom. Então tá. Então tá, eu vou colocar aqui rapidinho no ponto aqui para não atrapalhar o andamento da aula. E aí a gente tá fazendo aqui um evento para vocês, assim, é um presente que a gente está dando para vocês, isso aqui não estava na programação, tá? É até uma surpresa, o bloco de vocês daqui a pouco, né, está formando, né, o bloco 2 aí, vocês estão no último, o Vicente está fechando aí o bloco, né, de todos os cursos, professor Vicente. Então, assim, isso aqui é um presente que a gente não estava nem na programação, nem o resto da equipe está sabendo. A gente se juntou com alguns professores e a gente vai fazer esse evento gratuito para vocês, tá? Em setembro. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, rapidamente. Eu vou colocar, imagina 3 dias, a gente que tem gratidão de vocês estarem aqui. A gente sabe qual é o desafio, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Na tela cheia? Sim, professora. Sim? Então, é um evento de marketing. Agora eu é que não estou vendo a minha tela, mas vamos lá. Se vocês estão vendo, isso que importa. Não estamos vendo. Não? Não, José. Então, peraí. Compartilhar e compartilhar de novo. Tá bom, eu vou compartilhar de novo. É um evento, então, para vocês. Me diga se todo mundo está vendo aí, por favor. Agora está todo mundo dando ok, pelo menos parece. Beleza, eu não estou vendo vocês, tá? Pessoal, se quiser ter dificuldade de ver slide, já tenho mais aulas.
Vou pedir para a extensionista de lá sair e voltar para a aula, por favor, gente. Não precisa, não, se for por causa do meu compartilhamento. Eu vou colocar aqui no chat o link, tá bom? Eu acho até que já coloquei, se eu não me engano, mas vou colocar de novo. E aí o extensionista pode passar para vocês. De qualquer maneira, eu vou divulgar no Instagram, né, o Melhor do Artesanato RJ. Quem quiser, segue lá. E aí vocês podem fazer a inscrição. Para poder participar, tem que fazer a inscrição, tá? É totalmente gratuito, tá, gente? Isso aqui é um presente de nós, professores, para vocês, porque daqui a pouco vocês estão formando aí. E aí vou botar assim, é uma colação de grau, presente de colação de grau, tá bom? Então, assim, é uma surpresa que a gente está trazendo para vocês nessa noite, tá? Então, esse curso vai falar um pouco de marketing, né, além do que a gente falou, e ajudar vocês aí a melhorar cada vez mais as mídias sociais de vocês, tá? Então, tem o professor Jaume, o professor Alexandre, o professor Sérgio Vidal e a professora Bruna Maba, que é publicitária também, tá bom? E comigo. Então, são 5 professores aí, tá bom? É um presente para vocês, tá? Vai ser dia 23 de setembro, tá? E aí é só fazer a inscrição lá, tudo bem? Conseguiram ver aí, pessoal? Tá? E aí, vocês quiserem, vocês podem, eu vou colocar também lá na página do nosso Instagram, o Melhor do Artesanato RJ, que é tudo junto, né? O Melhor do Artesanato RJ. Quem não está seguindo a gente lá, pode seguir. E todo o trabalho que vocês colocarem lá, eu clico, eu curto e vou compartilhando. E tem muita gente mandando story, eu vou compartilhando para divulgar o trabalho de vocês, tá? E é totalmente gratuito, tá, gente? A gente não tá cobrando nada com isso, não. É totalmente gratuito. À medida do possível, a gente vai compartilhando, que o objetivo é divulgar o trabalho de vocês. Tá bom? Vicente, obrigada, desculpa interromper, só queria dar esse presente aí para a turma, tá? E a gente espera vocês também lá no webinar, tá bom? Em setembro, tá bom? Obrigada, Vicente. Nada. Boa noite aí. Obrigada. Podemos seguir? Sim, professor, só tem que compartilhar sua tela novamente, tá? Ah, tá. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Estão chegando? Ainda não, professor, ainda não. Ainda não? Calma aí, então, calma aí. Abrir bandeja de compartilhamento. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Não, ainda não. Fechar a bandeja de compartilhamento. Não sei o que aconteceu aqui. Abrir bandeja de compartilhamento. Estão vendo o PowerPoint? Agora sim. Agora abriu, professor. Tem alguns bugs aqui no Teams que a gente não... Eu, pelo menos, não consigo resolver. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, com relação à questão de qualquer pessoa em virar MEI ou não virar MEI, né? Quem possui, por exemplo, ou está recebendo algum tipo de auxílio, né, ela poderá ser MEI? Essa é a pergunta. Por exemplo, eu estou recebendo um auxílio família, ou um auxílio doença, ou algum tipo de aposentadoria por invalidez, ou algum tipo de seguro-desemprego, eu posso me formalizar como MEI? A questão é, antes de você ir se formalizar como MEI, é bom buscar, junto ao INSS, a sua situação específica antes de você se formalizar. Porque se, por exemplo, você está recebendo o seguro-desemprego, você se formaliza como MEI, você pode, talvez, até perder o seguro-desemprego. Tá ok? Então, é bom, né, o empreendedor verificar junto ao INSS antes de se formalizar como MEI, tá bom? Tem uma questão que eu também busquei aqui para vocês, eu não coloquei aqui na tela, mas as pessoas que estão recebendo atualmente o chamado Auxílio Brasil, elas podem se formalizar como MEI? Sim, essa resposta é o governo, entendendo a dificuldade das pessoas, não criou nenhum empecilho para que o empreendedor se formalize como microempreendedor individual. Então, ele recebe o Auxílio Brasil e ele pode se formalizar como microempreendedor individual. Tá bom, gente? Mas a questão principal é, antes de se formalizar, dá um pulinho no INSS,
e comenta o seu caso, né? Para não ter, né, uma surpresa desagradável, tá bom? Então, seguindo. Eu coloquei agora nesses próximos slides algumas vantagens, né? E algumas, né, desvantagens de você ser um microempreendedor individual. Como tudo na vida, né, você tem uma série de vantagens e desvantagens, né? Você tem uma série de benefícios e de malefícios, né? Nem tudo é vantajoso na vida. Então, você tem vantagens e desvantagens como qualquer tipo de negócio. Então, eu elenquei 6 vantagens importantes para o microempreendedor individual. A primeira delas, né, que a gente já comentou, é a possibilidade do microempreendedor individual emitir uma nota fiscal, tá certo? Seja ela eletrônica, seja ela avulsa. Então, essa questão de você poder emitir uma nota fiscal lhe dá muito mais amplitude em relação ao seu negócio. Você pode vender o seu produto para uma pessoa jurídica. Então, você cria, né, uma amplitude de negócio, um alcance muito maior, tá? Sem falar na questão da transparência, né, das negociações. Quando você formaliza um negócio através de uma nota fiscal, você dá transparência ao produto, né, que você está comercializando, que você está vendendo, tá bom? Outra vantagem é a questão da formalização do negócio, né? Claro, se você tem um CNPJ próprio, né, você é uma pessoa jurídica, como um microempreendedor individual. Então, o seu negócio está formalizado do ponto de vista jurídico. Então, a sua relação, por exemplo, junto a uma instituição financeira, não é mais a relação da Maria, do José, é a relação da empresa da Maria. Então, o CNPJ da Maria, entendeu? Ela formaliza um negócio próprio, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem é a questão dos direitos, né, e benefícios previdenciários. Então, quando você começa a contribuir para o microempreendedor individual através do DAS-MEI, né, você cumprindo uma carência de contribuições, você passa a ter uma série de benefícios previdenciários. O primeiro deles é a questão da aposentadoria, tá? A aposentadoria no microempreendedor individual, ela é diferente da aposentadoria tradicional do INSS, porque a aposentadoria do INSS, além da questão da idade, você tem o tempo, né, de contribuição. Você tem, para determinadas situações, 35 anos, 30 anos de contribuição. No MEI, isso não rola. No MEI, a aposentadoria, ela se dá por idade. Então, se eu comecei com 20 anos de idade a contribuir como microempreendedor individual, eu só vou me aposentar como microempreendedor individual quando eu alcançar a idade mínima para a minha aposentadoria. Então, no caso dos homens, qual é a idade mínima atual? 65 anos. E das mulheres, 60 anos. Então, gente, é uma questão muito importante. Eu vou me aposentar por idade, quando eu atingir 65 anos quando homem, ou 60 anos quando mulher, como microempreendedor individual. Tá certo? Tá? Então, não tem a questão do tempo de contribuição. Outro benefício também importante para a questão do microempreendedor individual, e é uma coisa muito importante, a questão do auxílio-doença. Né? Porque qualquer pessoa, né, está suscetível a ficar doente. Né? Todos nós somos seres humanos suscetíveis de ficar doentes e podemos, por algum momento da nossa vida, deixarmos de trabalhar. Então, fiquei doente, né? Eu tenho uma atividade de empreendedor e eu sofri um acidente. Então, eu não posso exercer minha atividade. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu deixo de receber? Então, se eu cumprir, no caso, uma determinada carência, no caso, auxílio-doença, são necessários 12 meses de contribuição. Então, se eu contribuir por 12 meses seguidos, eu tenho direito
a um salário mínimo se eu ficar doente, tá certo? Até cessar o meu problema de doença, tá bom? Então, isso é um benefício importante. Se eu não me formalizasse e eu ficasse doente, né, eu não ia ganhar nada. Então, por isso que é interessante você estar formalizado como microempreendedor individual. Um outro benefício seria também o auxílio maternidade, também que se fala muito, né? Então, quem é mulher, né, ela vai ter uma criança, se ela contribuiu por 10 meses mínimo de contribuição, ela terá direito a esse auxílio, tá? Tem outros auxílios também, como auxílio reclusão. Se, por exemplo, o microempreendedor individual cometer algum delito e for preso, os familiares têm direito a receber esse benefício enquanto ele estiver recluso. Então, é bom verificar, né, quais são esses benefícios que o microempreendedor individual tem, tá? Ainda tem outros benefícios, pensão por morte, então a gente tem que verificar cada caso desses benefícios. Então, esses benefícios são bem interessantes para quem é microempreendedor individual. Seguindo, uma outra vantagem seria a questão do cadastro gratuito em relação a outras categorias, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o processo de abertura do microempreendedor individual, ele é, gente, totalmente gratuito. Não se paga absolutamente nada. O que você vai pagar é a contribuição mensal. Então, preciso de um contador para eu abrir um MEI? Não. Claro que se você contratar o serviço de um contador, para que ele faça todo o passo a passo para você, ele vai te cobrar um determinado valor, mas pelo serviço dele de contador. Mas o processo de cadastro junto aos sites do governo, ele é totalmente gratuito. A plataforma ela é transparente e fácil de você se cadastrar, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o passo a passo. Outra questão das vantagens do MEI é a questão da tributação simplificada. Então, o que eu quero dizer com isso? Tributação simplificada. Eu pago aqueles impostos que surgem diferentes entre um mês e outro? Não. Eu pago um valor fixo. Claro que varia a cada ano, mediante o aumento do salário mínimo. Então, no caso do MEI, essa contribuição ela é feita através do DAS-MEI, que eu vou estar mostrando no final dessa apresentação. Então, o que o DAS-MEI ele mostra? Ele mostra, basicamente, 3 categorias de contribuição que totalizam um determinado valor, né? A primeira delas é 5% que você paga em relação ao salário mínimo vigente. Mas, além disso, R$1 se a sua atividade ela envolver o ICMS, se envolver circulação de mercadoria, ou, no caso, R$5 por mês se envolver serviços. Então, a maioria das pessoas, né, dos empreendedores, pagam esses R$5. Então, você paga R$5 mais os 5% em relação ao valor do salário mínimo. Então, essa tributação, independentemente do seu faturamento, ela é simplificada e ela é fixa. Não tem surpresas entre um mês, né, e o mês seguinte. Tá? Então, ela dá mais transparência, né? Dá mais segurança, mais previsibilidade. Tá ok? Uma outra vantagem que eu trouxe aqui para vocês é a questão da linha de crédito. Professor? Oi? Uma pergunta. Pois não? Quando você falou aí sobre a questão, né, dos tributos que estão incluídos aí dentro do MEI, sim. Você tocou no ponto ICMS, certo? Sim. Existe uma lei no estado do Rio, que ela está vigente até o dia 31 de dezembro de 2022 agora, né? Sim. Que o artesão ele está isento de ICMS. Sim. No caso, por exemplo, eu sou um artesão e eu estou pagando o meu MEI. Eu posso isentar esse valor no pagamento?
Se a lei está prevendo isso, sim. Né? Sim. Ok. Tá? Mas além do ICMS, tem o ISS, né? Quer dizer, você tem que verificar a sua situação específica. Quando você emitir o DAS-MEI, ele já vai, de acordo com a atividade que você cadastrar, te dizer qual é o imposto que você vai pagar. Tá certo? Sim, mas por exemplo, essa lei que existe no Estado, ela é abrangente, entendeu? Ela pega todo tipo de artesão. Sim. Entende? Entendo. Então, ela não pode ser cobrada por esse motivo. Uhum. Pelo menos eu entendo assim, né? Porque todo artesão, independente do que ele faz, Sim. ele tem a isenção do ICMS na venda do produto dele. Uhum. Certo? Certo. Então, me gerou essa dúvida agora, porque eu nem tinha me atentado para isso ainda, porque eu sempre pago o valor total, né, do MEI, né? E no seu valor, no seu DAS-MEI, aparece o quê? Discriminado lá no DAS-MEI. Aparece essa questão de Esse R$1 aí aparece. Todos os impostos, né? Ali constam ali na minha contribuição. Sim. Entendeu? Sim. Tá bom. Aí quando você falou agora, me gerou essa dúvida. Eu vou dar uma verificada nisso, depois eu trago essa dúvida para você, tá bom? Tá, ok, obrigado. Nada. Bom, uma outra vantagem que eu acho assim, uma das vantagens mais substanciais é a questão das linhas de crédito, né, gente? Porque a gente sabe que no país como o Brasil, as instituições financeiras, elas cobram, né, empréstimos, financiamentos a juros bastante aumentados, né? Então, é muito difícil, né, você ser empresário nesse país num cenário, né, de juros elevados. Então, hoje que a gente está aí com uma Selic de quase 14% ao ano, o banco, se você não tomar cuidado, o banco vai te cobrar 100% ao ano de juros por um empréstimo. Então, isso é humanamente, né, impossível você conseguir tocar um negócio pagando um juros extorsivo dessa magnitude. Então, quando você se formaliza como microempreendedor individual, existem uma série de linhas de créditos que são subsidiadas até pelo próprio governo, com juros mais reduzidos, que lhe permite, digamos assim, contrair, né, um empréstimo pagável, né, com uma taxa de juros de 1,5% ao mês, 1,6% ao mês, ou seja, não num cenário de 7%, 8% mensal. Então, quando você se formaliza como MEI, abre um leque muito maior, né, de possibilidades de você conseguir essas linhas de crédito com juros reduzidos. Além de outras vantagens, você permite, como MEI, ter um cartão de crédito para pessoa jurídica, permite você ter uma conta corrente como pessoa jurídica, permite você ter um atendimento personalizado, né? O empréstimo ele é muito mais facilitado do que você ir lá pedir um empréstimo como pessoa física. Então, o leque de possibilidades de você contrair crédito aumenta de forma substancial, tá? Então, mais na frente, quando eu estiver falando de microcrédito, a gente vai voltar a essa temática de linhas de crédito, tá bom? Então, num primeiro momento, essa seria uma grande vantagem. E qual seria, para você auferir todas essas vantagens? Qual seria o requisito principal? Você precisa estar em dia, né, com as suas contribuições mensais. Então, se por acaso você tiver com algum atraso, vai lá, paga, né, e formaliza, né? Porque você, não estando em dia com as contribuições mensais, você perde uma série de vantagens, a qual estou elencando aqui para vocês. Tá certo? Então, seguindo, né? Como tudo na vida, a gente tem vantagens, mas também, né, apresenta algumas desvantagens. Antes de eu passar as desvantagens, eu me antecipei, ressaltando aqui essa parte da apresentação, que é importante você estar em dia com as contribuições mensais. Então, as desvantagens, né? Eu elenquei aqui
deixa eu ver aqui, são 6 desvantagens, né? Pode ter que apareça alguma outra, mas dentro do que eu busquei, essas seriam algumas das desvantagens de você ser microempreendedor individual. A primeira delas é a questão da restrição do seguro-desemprego. Então, a pergunta que vocês vão me fazer é: o microempreendedor individual, ele tem acesso, né, ao seguro-desemprego? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o microempreendedor individual, ele é um empreendedor individual, ele é um sócio único, ele não tem vínculo empregatício. O seguro-desemprego está muito ligado ao vínculo empregatício. Então, se eu trabalho para uma empresa, uma determinada empresa, e a empresa me manda embora, eu tenho acesso ao seguro-desemprego, porque eu tinha um vínculo empregatício com aquela empresa que foi cortado, tá certo? Claro que tem uma série de restrições, né? Eu só vou ter acesso ao seguro-desemprego se eu não tiver outros empregos. Se eu trabalho para 3 empresas diferentes, eu não posso pegar o seguro-desemprego. Mas no caso do microempreendedor individual, como ele não tem esse vínculo empregatício, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, essa seria uma primeira desvantagem, tá ok? Outra desvantagem importante é a questão da aposentadoria, que ela é limitada, né? Então, o MEI, ele não permite você, como empreendedor, se aposentar por tempo de serviço. Então, eu comecei como empreendedor individual com 30 anos. Poxa, já estou trabalhando, aliás, com 20 anos, já estou trabalhando há 40 anos como microempreendedor individual. Se eu não atingir a minha idade mínima para a aposentadoria, porque a aposentadoria para o microempreendedor individual é dada por idade, eu não tenho acesso a essa aposentadoria. Então, não existe, né, gente, uma aposentadoria por tempo de serviço. Outra questão importante com relação à aposentadoria, o valor da aposentadoria. Vocês vão me perguntar, o valor diferencia entre um empreendedor individual e outro? Não. Por quê? Porque você não paga a contribuição mensal em cima do salário mínimo, 5% do salário mínimo, então você vai se aposentar recebendo o salário mínimo vigente daquele ano. Então, não existe um valor diferenciado entre um MEI e outro MEI. Todos receberão o mesmo valor, tá certo? Então, isso é uma desvantagem, né? Outra desvantagem, existem algumas burocracias para se receber o alvará. Então, assim, o processo de abertura do MEI, ele é relativamente simples e rápido. Eu vou mostrar nas próximas aulas como é que a gente faz o cadastramento. Então, é um passo a passo que, se você seguir aquele passo a passo direitinho, no final você vai ter o seu CNPJ, você vai conseguir emitir o seu DAS sem problema nenhum, tá? Isso é simples e rápido, tá? Mas a questão da nota fiscal, você precisa, às vezes, de um alvará de funcionamento junto à prefeitura do seu município, tá? E esse alvará de funcionamento junto à prefeitura do seu município, às vezes, leva um tempinho, tá? É um processo burocrático, como tudo no Brasil, né? Então, leva um tempinho para você receber esse alvará, então você emitir essa nota fiscal, tá certo? Então, depois que você receber esse alvará, você pode emitir a nota fiscal, mas enquanto você não receber esse alvará, você está impedido, então, de emitir as notas fiscais. Uma outra desvantagem é a questão do limite, né, gente, de faturamento. Então, o microempreendedor individual, ele é limitado a um faturamento anual. E qual é o faturamento anual que eu disse no início da aula? R$81 mil anuais. Então, caso eu ultrapasse esse faturamento anual, eu preciso me enquadrar em outra modalidade de empreendedor, né? Aquela modalidade que eu mostrei para vocês do empreendedor individual, tá certo? Outra desvantagem, contratação de apenas um funcionário. Então, como o próprio nome diz,
microempreendedor individual permite apenas um funcionário, que sou eu mesmo. Portanto, gente, não existe a possibilidade de eu colocar mais pessoas naquele microempreendedorismo individual. Se eu quiser, eu preciso mudar de modalidade. Então, isso também segue bem a linha da sexta desvantagem. Se eu só posso ter um funcionário, não permite sócios. Tá ok? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Posso seguir? Pode, Então, professor. muito bem, então vamos seguir. Aí, gente, eu elenquei para vocês algumas das atividades permitidas para o microempreendedor individual. Eu não esgotei o assunto, não, tá? Eu relacionei algumas que eu pesquisei. Professor, Oi? perdão, acabou de ter um delay aqui. São José levantou a mão, apareceu agora. Ah, pois não, pode falar. Cheio de dúvida São José, né, professor? Pode falar. A nossa questão aqui seria o funcionário registrado no nosso MEI. Ele teria direito ao auxílio-desemprego? Não. Também não? Não, o MEI só permite uma pessoa, né? Um sócio. Só o dono? Oi? Tá, se eu sou a dona, poderia registrar um funcionário. Sim. Sim. Então, se você... E esse um funcionário, ele teria direito a seguro-desemprego se fosse mandado embora? O microempreendedor individual, ele não tem seguro-desemprego, tá? Ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Veja bem, a modalidade que você registrar outro funcionário na sua modalidade de empreendedorismo tem que ser diferente do MEI. O MEI é só uma única pessoa. Entendi. A gente tinha entendido que poderia ter um funcionário registrado na firma. Não. O único funcionário do MEI que é permitido é você mesmo. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Agora, se você quiser, eu quero fazer uma modalidade diferente que eu coloque outras pessoas, aí você vai ter que entrar naquela questão que eu apresentei no início da aula. Você vai ter que entrar na modalidade de empreendedor individual, tá? Empresário individual, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Muito bem. Então, gente, eu elenquei para vocês algumas atividades que são permitidas para o MEI. Eu aqui não esgoto o assunto, até porque são muitas atividades, né? Quando a gente olhar lá no site, vocês vão ver que é uma relação muito extensa de atividades. Mas eu coloquei algumas delas. Cabeleireiro, permitida para o MEI, pode ser MEI, manicure, pedicure, comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios. Então, eu vendo, por exemplo, roupas, né? Sou autônomo e vendo roupas, promotores de vendas, lanchonetes, né? Casas de chá, suco, artesanato individual, as pessoas que fornecem alimentos, pessoas que fazem manutenção elétrica, instalações elétricas, né? Aqueles serviços, né? Daquelas pessoas que fazem serviços dentro da sua residência, algumas atividades de estéticas, outros também serviços de cuidados com a beleza, né? Depilação, etc. Então, a relação, gente, de atividades, ela é bem extensa. Eu coloquei aqui algumas, basicamente, a título de ilustração para vocês, tá? Então, seguindo, qualquer brasileiro, né, que seja maior de 18 anos, que não seja pensionista, como eu disse, né, ou servidor público, né, no caso federal, porque o municipal e estadual vai depender da legislação de cada estado e município, ele pode abrir um MEI, tá? E se ele for estrangeiro, né, ele tem que ter aquele visto de permanência, Se ele não tiver regularizado, também não pode ser MEI. Então, o que precisa ser respeitado na hora de abrir um MEI é a atividade que será desenvolvida, tá certo? Então, gente, é importante a gente ressaltar essa questão, porque o impedimento é para a atividade e não para o profissional. Vou dar um exemplo.
Digamos que eu seja um arquiteto, tá certo? Eu posso ser, mas além de ser arquiteto, eu sou um artesão individual. Eu posso abrir um MEI como um artesão individual, mas eu não posso abrir um MEI como um arquiteto. Deu para entender? Eu sou um engenheiro, né? Então, eu não posso abrir um MEI como engenheiro, mas se eu desenvolvo uma atividade, se eu sou barbeiro, eu posso abrir um MEI como um barbeiro. Então, o impedimento é para a atividade, não para o profissional. Então, aquela atividade estando relacionada dentro lá do site do governo, dentro das atividades permitidas para o microempreendedor individual, eu posso ser um MEI sem nenhum problema, tá? Então, aqui, gente, deixa eu só aqui, eu fechei aqui, vou ver se eu consigo. Vocês estão vendo a tela? Vendo a tela, gente? Não, professor, não está aparecendo. Então, calma aí. Eu vou... Estão vendo novamente? Não! Calma aí. Calma. Esse negócio de compartilhamento. Estão vendo? Agora foi, professor. Tem um delayzinho, né? Então, aqui, gente, eu peguei o link lá da apresentação. Lá na apresentação tem um linkzinho que vocês podem depois copiar e colar, que vocês vão acessar a página do governo, do GovBR, porque hoje tudo é GovBR, né? Da relação das atividades que são permitidas para o microempreendedor individual. Então, é uma relação, gente, muito, muito, muito extensa de atividades. Observe que vai de A a Z, né? Então, olha aqui, ó. Açougueiro independente, agente de correio, agente de viagem independente, agente funerário, agente matrimonial independente, alfaiate independente, amolador de artigos de cutelaria, animador de festas, antiquário independente, apicultor, né? Então, assim, é uma relação muito grande de atividades. Se a sua relação de atividade se enquadra, se a sua atividade se enquadra nessa relação, você pode ser MEI. Agora, se não estiver relacionado aqui, você não pode ser MEI. Então, o negócio vai de A a Z. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na letra T, vai abrir o conteúdo de toda a relação de atividades da letra T. Se a internet me ajudar, né? Porque agora está pensando e está colocando assim, aguarde. Então, assim, é uma relação muito extensa de atividade. Então, o que eu aconselho a vocês? Eu aconselho, senhores, darem uma olhada nessa relaçãozinha de atividade. Eu cliquei agora no I, porque o termo me ajudou. Então, aqui, ó, instalador de antenas, instalador de isolante acústico, é muita coisa, tá? Então, tem para todos os gostos e tipos de microempreendedorismo individual. Tá bom, gente? Então, depois eu aconselho a vocês darem uma olhadinha, né? Que aí vocês ficam mais, assim, familiarizados com essa relação de atividades. Então, voltando aqui, vou só voltar aqui na apresentação. Como abrir seu MEI, né? Para a gente falar. Como eu disse, o MEI tem uma grande vantagem de ser gratuito. Então, se alguém cobrar para vocês pela abertura de um MEI, ele não está cobrando porque o MEI te cobra, mas pelo serviço dele, tá bom? Então, é um processo totalmente gratuito. A única despesa que os senhores vão ter é o pagamento mensal do Simples Nacional, aquele guia que é emitido mensalmente que você tem que pagar. Bom, independentemente do valor da nota fiscal que você emite ou não, você vai pagar um valor mensal. Então, se você emitiu 10 notas fiscais, ou emitiu 100 ou não emitiu nenhuma, o valor que você vai pagar é o mesmo, tá certo? E o pagamento mensal, ele pode ser feito através de diversas modalidades. Ele pode ser feito por débito automático, se você tem uma conta bancária, ele pode ser feito de forma online, ou ele pode ser feito da forma mais tradicional. Você entra lá no site, você digita o seu CNPJ, eu vou depois mostrar isso para vocês no fechamento, e você vai emitir
o documento de arrecadação do Simples Nacional. E com aquele documentozinho, você efetua o seu pagamento. Até mesmo no celular. Você baixa aquele documento, né? Vinculado a um banco, faz o pagamento ali tranquilo, sem nenhum problema. Tá certo? Normalmente o pagamento é feito no Banco do Brasil. Tá? E o que é pago, né, nesse DASMEI, nesse boleto, né, que eu comentei aos senhores? É pago, né, basicamente, 3 contribuições. 5% do valor do salário mínimo vigente, que é a questão da Previdência Social, o ICMS, tá? Quando for comércio, indústria e transporte entre estados e municípios. Então, no caso, se incidir o ICMS, você vai pagar R$1, além desse valor aqui. E o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, que vai ser R$5, que é a prestação de serviços em geral. Então, quando você for emitir o seu guia, o seu DASMEI, automaticamente ele já vai vincular a sua atividade ao imposto característico ao que você vai pagar. Já vai sair lá no guiazinho direitinho, tá bom? Então, basicamente é isso que você paga. E, a partir de fevereiro desse ano, como você paga 5%, né, do valor do salário mínimo, e o salário mínimo nacional está em R$ 1.212, não é o salário mínimo estadual, porque o DAS é uma coisa do governo federal, você hoje está pagando esse valor aqui, gente. R$60,60 mensais. Então, ano que vem, se o salário mínimo mudar, esse valor automaticamente vai mudar. E aquelas pessoas que exercem atividades ligadas ao comércio e indústria vão pagar, além dos R$60, mais R$1 referente ao ICMS. Então, se a minha atividade refere-se ao ICMS, eu vou pagar R$ 61,60, certo? Se a minha atividade se refere ao ISS, o Imposto sobre Serviço, eu vou pagar R$ 60,60 mais R$5. Então, R$ 65,60. Então, eu trouxe para vocês, para a gente fechar a nossa apresentação de hoje, um exemplo, né, de um documento, né, de um DASMEI, né? Eu tirei esse aqui dessa pessoa, que é a diarista que trabalha lá para minha mãe, a gente paga o MEI dela, né? A gente entra com CNPJ, ela entra com CNPJ e todo mês aparece lá o valor que ela paga. Então, tem aqui, olha, observe, o INSS Simples Nacional, R$ 60,60, que eu falei para vocês, e no caso dela, mais o ISS de R$ 5,00, R$ 65,60. Então, você pode pagar hoje com Pix, você pode vincular esse pagamento ao banco, no caso, pelo celular, você vincula ao Banco do Brasil. Então, o processo de pagamento é bem simples, bem tranquilo. Todo mês você vai lá e emitiu a guia. Se por acaso você atrasar, você paga uma multinha, que não é muita coisa, é tranquilo de você pagar. Esse link aqui, gente, que eu coloquei aqui para vocês, é o link que você vincula o seu pagamento ao CNPJ. Então, se você entrar aqui na internet, você entra aqui, você entra com o CNPJ da pessoa, tá? Deixa eu só verificar aqui que o CNPJ eu não sei de cabeça. E você entra com o número, e você vai entrar lá com todas as suas contribuições. Então, eu vou entrar aqui a título de exemplo com esse CNPJ, 46 542 439 001 47. Você vincula aqui e aí você emite o ano calendário do pagamento do DASMEI, tá? Então, você vincula aqui, ó, a vencer. Então, para o próximo mês, você clica aqui, você emite o guia, tá? E você pode até pagar online. Então, assim, em resumo, gente, é um processo bem simples, não é difícil, tá?
qualquer um de vocês, dos senhores que quiserem emitir um guia, é tranquilo, não há nenhuma dificuldade em relação a isso, tá bom? Então, a aula de hoje ela vai se encerrar, né, nessa tela, e aí eu deixo esses últimos 5 minutos, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à minha explanação de hoje, e na aula seguinte a gente continua aí com o tema 2. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Aham. Vamos encerrar a aula, então, né? Sim. Pessoal, tem alguma dúvida? Professor São José, do Vale do Rio Preto. Sim. Pediu para parabenizá-lo pela aula de hoje. Obrigado. Muito boa aula, professor. Me desculpa alguma coisa, porque eu não estou muito familiarizado com essas tecnologias muito modernas, então eu não sou especialista em TI, então, às vezes... Mas a gente vai se acostumando aos pouquinhos, tá bom? Rapidinho se acostuma, professor. Fica tranquilo. Tá certo, então. Obrigado, gente, e até o próximo encontro, tá? Até semana que vem, abraço. professor. Até semana Boa que noite a vem, todos. pessoal. Boa noite. Até logo, professor. Boa noite. Pessoal, não esquece de sair da sala, tá? Conforme vocês forem indo embora. Beijo, até semana que vem. Boa volta para casa. Vou encerrar a gravação aqui.